E no vídeo de hoje vamos falar se chegou a hora de comprar Banco do Brasil Seguridade e quanto eles provavelmente vão pagar de dividendos agora no mês de agosto. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Todo mundo sabe que Banco do Brasil Seguridade é um reloginho e paga sempre nos meses de fevereiro e agosto, ou pelo menos anunciam nesses 2 meses e pagam no mês seguinte. Então, por isso que ela é figurinha carimbada na carteira previdenciária de muita gente. Então, aqui eu trouxe esse gráfico de cotação justamente para lembrar vocês que há não muito tempo atrás, por volta de dezembro de 2022, a BB Seguridade lucrava metade do que lucra hoje e daquele tempo para cá as cotações cresceram apenas 20%, na verdade menos que isso. Então, hoje você consegue comprar a mesma empresa lucrando o dobro por praticamente o mesmo preço, porque as cotações não seguiram os lucros. Então, me parece, nesse cenário, um ponto muito interessante e uma oportunidade. E aqui trazendo os destaques do primeiro trimestre de 2025, o lucro gerencial foi de 2 bilhões, uma alta de 8,3%, e aqui o resultado operacional, que é falando apenas do que diz respeito a seguros, previdência e empréstimos prestamistas, foi de 1,7 bi, resultado financeiro 0,3 bi. E resultado financeiro, para quem não sabe, é mais ou menos o seguinte: a seguradora emite os prêmios, capta os prêmios que são pagos, só que eles não ficam com o dinheiro parado na conta, eles aplicam geralmente em títulos do Tesouro e outros investimentos de renda fixa com boa liquidez. Então, até acontecer algum sinistro ou coisa do tipo, esse dinheiro fica investido e gera alguma receita financeira, os juros. Então, está aqui 0,3 bi, e quando você soma o resultado financeiro fruto dessas aplicações mais o resultado operacional, tem aí o lucro de 2 bi. E esse é um cenário muito favorável para a BB Seguridade, porque agora nós temos uma das maiores taxas de juros dos últimos anos, então é um ponto positivo para as seguradoras. Então aqui o número de prêmios ganhos retidos aumentou em 7,1%, a sinistralidade caiu em menos 0,3 pontos percentuais, o que é muito bom, as reservas de previdência cresceram e as receitas de corretagem também cresceram em 4%. Então melhora em todos os campos. E aqui a BB Seguridade destaca tecnologia e novos negócios, juntamente com a parte digital que tem avançado. Então, a gestão de portfólio, que foi o protegido consignado privado, atingiu a marca dos 61 milhões, e aqui também teve consórcios que foram protegidos, vida produtor rural, que houve ajustes nas condições de contratação, diversificação nos canais de distribuição, com 419 milhões em prêmios emitidos via parceiros, então um crescimento nessa parte, e 90 milhões em arrecadação com títulos de capitalização. Aqui a empresa também destacou transformação digital, com 127 milhões de investimentos voltados para produtores, maturação digital e sustentação dos negócios. Então observe que boa parte do recurso que a empresa lucra é convertido para o reinvestimento na própria empresa, em especial aqui nas plataformas digitais, o que traz mais praticidade, sobretudo para quem quer contratar um seguro ou para quem já é cliente da seguradora. Então essa parte de atendimento ao cliente é sempre muito bom. Então, através desses canais digitais, houveram 246 mil vendas, o que é 17% do total de vendas do trimestre e 48% das contratações feitas por novos clientes. Então observe que boa parte dos clientes estão vindo dos canais digitais. Então nota 10 nesse ponto para a BB Seguridade. E ainda aqui falando acerca do cliente, o nível de satisfação dos clientes tem crescido e com isso houve queda no número de reclamações e também houve redução do churn em menos 15%. Isso daqui mede o quanto a sua empresa perdeu de clientes ou o número de reclamações também. Então nesse ponto houve redução de 15% do indicador. Então aumento na quantidade de clientes super protegidos, aumento no NPS, que é a satisfação da qualidade no atendimento, e NPS relacional superior à média dos demais clientes. Então, a empresa tem melhorado muito nesse ponto e, com isso, consegue aumentar o número de clientes e o número de vendas dos seus produtos. Não é à toa que a lucratividade tem crescido. E por falar em lucro,
vamos falar sobre o lucro ajustado e resultado financeiro e observe o aumento em relação ao mesmo período do ano passado, que foi um crescimento de 8%. Então, saltou de 1 bi e 918 milhões para 2 bi e 74 milhões no primeiro trimestre de 2025. E o resultado financeiro também cresceu, houve uma alta de 38%, e isso daqui também se deve ao fato de que, de um ano para cá, a empresa conseguiu taxas de juros mais atrativas devido à alta da Selic. Então aqui nesse gráfico ele é excelente porque você consegue ver quais foram os principais pontos que fizeram o lucro da empresa crescer. Então os principais componentes da variação do lucro é o seguinte: a Brasil Seguradoras aumentou os prêmios ganhos retidos, a BB Corretora também aumentou as suas receitas, Brasil Prev também, e aqui a Brasil Seg também com a questão da sinistralidade, seja por conta de uma redução, conseguiu ficar positivo. Aqui na Brasil Seg comissionamento, houve uma redução de 31 milhões e outros demais componentes que fizeram cair 95 milhões. Então, o lucro no primeiro TRI, excluindo o resultado financeiro, foi de 1,900 bi. E aqui, com a variação do resultado financeiro, houve variação no volume e taxa sem marcação a mercado. E veja só que legal a questão da marcação a mercado, que eles conseguiram uma taxa muito atrativa e nesse meio termo conseguiram vender os títulos na marcação a mercado e assim aumentar o resultado financeiro. E para quem ainda não entende de marcação a mercado na renda fixa, eu sugiro que depois procure algum vídeo falando sobre isso. Eu sugiro que pesquisem depois para poder entender melhor essa parte de marcação a mercado. Então aqui a parte de Brasil Seg teve uma redução em prêmios emitidos, uma redução pequena de menos 6%. Prêmios retidos foi apenas uma redução de 2%, mas observe como os indicadores de desempenho melhoraram e que o resultado financeiro também e, consequentemente, o lucro líquido também cresceu. Então, a questão de prêmios praticamente andou de lado, mas o resultado financeiro jogou o lucro líquido para cima. Então, observe que a maior participação no total de prêmios emitidos é da parte rural, depois questão do seguro de vida, prestamista, que é uma proteção para quem tomou um crédito e fica com receio de não conseguir pagar, no caso de óbito ou qualquer outra coisa, seguro empresarial, residencial e habitacional, que é uma minoria. E a BB Seg não é forte nessa questão habitacional e quem leva vantagem é a Caixa. Mas na parte rural, ela é líder absoluta de mercado. Brasil Prev também houve queda na contribuição em relação ao mesmo período do ano passado. A captação também caiu, enquanto os índices de resgate aumentaram. Mas mesmo assim, as reservas permanecem crescendo e as receitas com a taxa de gestão também permaneceram sólidas. Então está aqui a taxa média de gestão de 0,88%. E aqui o lucro líquido, ele também saltou de 305 para 356 milhões, mesmo com queda nas contribuições e com aumento nos índices de resgate. E na Brasil Cap, que é outro braço da Brasil Seguridade, assim como Brasil Seg e Brasil Prev, as arrecadações praticamente andaram de lado, os sorteios pagos aumentaram em comparação com o mesmo período do ano passado, o resultado financeiro decresceu por conta da margem financeira de juros, que também caiu. Então observe que as reservas diminuíram e aqui nesse ponto a Brasil Cap teve lucro, mas menor do que em relação ao mesmo período de 2024. Bem, e antes de irmos para o ponto em que a gente vai falar dos dividendos, eu gostaria de te dizer que eu recomendo altamente que você se inscreva aqui no canal Dividendo e Tradição, porque eu sempre estou trazendo leitura das apresentações das empresas, anúncio de dividendos e muitas vezes trazendo diversos estudos sobre buy and hold e estratégia previdenciária com foco em dividendos. Então, se você gosta de receber dividendos, eu recomendo altamente que você clique e se inscreva aqui no canal. E claro, ative o sininho também para não perder os próximos vídeos. Então aqui sobre o lucro estimado para esse ano, o mercado prevê 8,6 bilhões em lucro, o que se traduz em 4,43 por ação. E com um payout de 85% esperado, o dividendo bruto projetado fica na casa de 3,77 centavos por ação. E como provavelmente você já sabe, a BB Seguridade sempre paga 2 vezes no ano, em fevereiro e em agosto. Então isso daqui traz na média, não é nada garantido, mas teoricamente teria que trazer na média 1,88 centavos por ação,
que é um dividendo muito interessante, e aqui fica um dividend yield estimado de 10,3% se as cotações ficarem por volta de 37,70. E no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a BB Seguridade está com uma cotação inferior, então, teoricamente, esse dividendo será ainda maior do que 10%. Bem, e é bom lembrar que a gente já está no mês de junho, daqui a pouco chega o mês de julho, em que eventualmente pode haver já um anúncio de dividendos, então você que está comprando agora já recebe esse dividendo inteligente. E o dividendo inteligente, ao contrário do que muita gente pensa, não é quando a empresa anuncia, mas é você premeditar o anúncio, porque quando a companhia já traz o anúncio, o mercado já precifica nas cotações e aí você compra caro caso deixe para comprar depois do anúncio. Então, esse é o dividendo inteligente. Então, talvez já seja a hora de você adquirir Banco do Brasil Seguridade. E eu particularmente tenho comprado Banco do Brasil Seguridade, mas comprado aos poucos, o que é diferente de você comprar com força, fazendo grandes aportes, até porque nesse momento eu tenho achado o Banco do Brasil com múltiplos mais atrativos, então estou comprando BB Seguros bem aos poucos. Bem, e mais uma vez, se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal Dividendo e Tradição e não esqueça de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. E agora eu te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela para você entender por que você nunca deveria vender uma ação da sua carteira. É um estudo bem interessante e eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus.